desobedeceram à lei são baderneiros, desordeiros, que têm que receber o castigo, porque nós não podemos aceitar essa situação, não é? Como nós vamos ver aqui num filme de 30 minutos, daí eu pedi desculpa para os estudantes de Direito que viram há muito pouco tempo esse filme, não é? Mas só para mobilizar a gente, para sensibilizar, ou até desafiar assim, poxa, mas eu não gosto desse assunto que está sendo mostrado aí. Tá, você não gosta, mas tem, não é, na desobediência civil, o conceito de desobediência civil é quando você desobedece à lei. Puxa, mas você é um sujeito que vive na ilegalidade? É que às vezes essa virtude cívica, a virtude cidadã, exige do cidadão a desobediência da lei. Mas em seguida nós vamos conversar sobre isso, não é? E obviamente eu não quero de forma alguma ser um sujeito que faz apologia à violência, tá? Eu não estou elogiando a violência. Eu não gostaria, não é? Eu sou aqui e vou fazer uma fala em prol do uso da retórica, do uso da fala, do discurso, mas é um discurso que não precisa e não deve apenas concordar. É um discurso que deve, sim, alimentar o dissenso e não o consenso. Como historicamente, não é, nós, ou de longa data pelo menos, não é, nós achamos que, não, mas vamos viver em paz. Não é? Mais ou menos um pensamento coletivo, não é, social, que o brasileiro, em alguns momentos, infelizmente tem, de que ele tem que ser um sujeito pacífico, ordeiro, que obedece às leis o tempo inteiro, mesmo quando estas leis, não é, são privilégios, mesmo quando essas leis são violentas com a maioria da sociedade. Eu estou aqui me remetendo, por exemplo, a um regime militar, eu estou me remetendo, não é, à violência que o governo brasileiro já fez, e não é, aqui existe um momento no filme que nós vamos ver, onde não é, o professor Carlos Alberto Faraco diz o seguinte, historicamente no Brasil, todo movimento que teve um significado político importante, ele foi taxado de baderneiro, desordeiro, e o governo central o combateu com violência. Não é? E aí você pega lá, historicamente, eu poderia citar aqui pelo menos 10 movimentos. Eu gosto, acho que os principais, assim, começando aqui por nós aqui no Paraná, Santa Catarina, o contestado. Você já leu, não é, e compreendeu o que significa? Quem que brigou contra o governo contestado? Aqueles trabalhadores que viviam lá historicamente sobre a terra, não tinham o título da terra, mas tinham a posse dela, o que é legal inclusive, não é? O uso capião, mas não tem, não é? a posse dela legalmente, não existe, é de direito, não é? Aquela terra. O que a Rail Company norte-americana, apoiada pelo governo brasileiro, fez? Foi lá e expulsou as pessoas das suas terras, não é? A estrada de ferro passa aqui, 10 quilômetros à esquerda, 10 quilômetros à direita, é da Rail Company, e quem se opuser, chumbo. Quer dizer, eu não sei quantos de vocês, e daí por outro lado, quando há um movimento, uma invasão de terras, não é? Por exemplo, nós achamos que é um absurdo, que é uma ilegalidade que tem que ser combatido com violência. Daí o que eu estou falando aqui é o que é mais justo, e daí eu queria citar, não é, a farroupilha, como também, obviamente que eu não estou aqui absolutizando, dizendo assim, todos os farrapos, todos não é, os membros do contestado que contestaram a decisão do governo brasileiro, todos os membros lá do movimento messiânico, daqueles malucos que faziam parte, não é, as 33 mil pessoas que faziam parte do movimento lá do Antônio Conselheiro em Canudos, eles não podiam ser loucos. Mas era um movimento messiânico, e por trás, não é, dessa loucura religiosa, e é isso que também, não é, acho que a França está preocupada, o fundamentalismo, dizia o Luc Ferry, não é, antes de ontem, não é, na universidade, combater o fundamentalismo. Mas daí nós poderíamos ir mais longe, todos os movimentos, aqui estou citando alguns,
praieira, sabinada, cabanagem, balaiada, tenentismo, e já citei, não é? Canudos, farroupilha, contestado, são movimentos sociais, eu os compreendo como legítimos, que o governo brasileiro, em outras épocas, está falhando? A paz está a serviço de quê? Não é? A cultura pacífica defende o quê? Ah, mas a desordem, a baderna e a bagunça estão defendendo o quê? E lembrem que eu não quero ser um sujeito que faz apologia, elogio e prega a violência, de forma alguma. Mas quando não há mais uma via de negociação retórica, política, portanto, o que nós devemos fazer? Parece que nós devemos acirrar os ânimos para tentar estabelecer uma via de diálogo. E aí, por vezes, se estabelece a violência. Mas eu queria ler aqui. Então, o Bertolt Brecht diz o seguinte, o analfabeto político, ele intitula isso daqui: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo da vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nascem a prostituta, o menor abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Bertolt Brecht. Quer dizer, se nós entendêssemos o significado disso aqui, nós já poderíamos ir embora. Dizer, e daí eu emendaria aqui o preço do salário mínimo, o preço da mensalidade escolar, o preço do livro, o preço do feijão, do arroz, sai das decisões políticas, são advindos de decisões políticas. Por isso que penso eu, que o Bertolt Brecht, nesse momento que estava escrevendo aqui, estava escrevendo, como a gente diz, com o fígado. É alguém que estava vivendo ou na pele, porque os melhores momentos, as melhores ideias são aquelas ideias que a gente faz um pouco com a razão, sim, e um pouco com o fígado. Porque a razão, às vezes, pode tolher, inclusive, a tua criatividade, e pode tolher, cortar o vínculo que você tem afetivo, emocional. E daí queria chamar a atenção aqui, já que é uma palestra de filósofos, para pessoas que gostam de pensar.